aí, bora viralizar a leitura do livro de Mórmon? Bom, a gente inicia a nossa leitura sempre com uma oração, né? Então vamos lá. Amado Pai Celestial, somos gratos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui lendo o livro de Mórmon, divulgando essa obra maravilhosa para o mundo através das redes sociais. Pedimos, Senhor, a companhia do Seu Espírito. São essas coisas que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora a gente vai continuar no capítulo 8. Jacó continua a ler em Isaías. Nos últimos dias, o Senhor consolará Sião e coligará Israel. Os remidos virão a Sião em meio a grande alegria. Comparar com Isaías 51 e 52, do 1 ao 2. Aproximadamente 559 a 545 anos antes de Cristo. Ouve-me, vós que seguis a retidão. Olhai para a rocha de onde fostes talhados e para o buraco do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, chamei-o e abençoei-o. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como Éden e o seu ermo como o jardim do Senhor. Regozijo e contentamento achar-se-ão nele, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e dai-me ouvidos, nação minha, porque de mim sairá uma lei e farei do meu juízo uma luz para o povo. Perto está a minha retidão. Foi enviada a minha salvação, e o meu braço julgará os povos. As ilhas hão de aguardar-me, e no meu braço confiarão. Levantai-vos os olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente, mas a minha salvação durará para sempre, e minha retidão não será abolida. Ouvi-me, vós que conheceis a retidão, povo em cujo coração eu escrevi a minha lei. Não temais as censuras dos homens, nem vos atemorizeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como um vestido, e o verme comê-los-á como a lã. Minha retidão, porém, durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados. Não és tu aquele que cortou a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Que fez do fundo do mar um caminho para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com cânticos e perpétua alegria, e santidade haverá sobre sua cabeça, e alcançarão regozijo e alegria, a tristeza e o pranto fugirão. Eu sou ele, sim, sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o Senhor, que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? E esqueceste do Senhor teu Criador, que escondeu os céus e estabeleceu os alicerces da terra, e temes continuamente todos os dias por causa da fúria do opressor, como se ele estivesse pronto para destruir? E onde está a fúria do opressor? O exilado cativo apressa-se para ser liberado, a fim de não morrer no poço e para que não lhe falte o pão. Mas eu, o Senhor teu Deus, cujas ondas rugiram, Senhor dos exércitos é o meu nome, e coloquei as minhas palavras na tua boca, e te cobri com a sombra da minha mão, a fim de plantar os céus, estabelecer os alicerces da terra, e dizer a Sião: eis que tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice da sua cólera. Tu bebeste até a borra o cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie, e de todos os filhos que criou, nenhum a tome pela mão. Eis 2 filhos que vieram a ti, terão compaixão de ti. Tua desolação e destruição, e a fome e a espada. E com quem te consolarei? Teus filhos desmaiaram, exceto esses 2, jazem nas entradas de todas as ruas, como boi selvagem numa rede, cheios estão da cólera do Senhor, da repreensão do teu Deus. Portanto, agora, aflita e embriagada, mas não de vinho, ouve isto. Assim diz o Senhor e teu Deus pleiteia a causa de seu povo. Eis que eu tomo das tuas mãos o cálice da vacilação, a borra do cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás.
mas pô-lo-ei nas mãos dos que te entristecem, que dizem à tua alma, abaixa-te para que passemos por cima, e tu colocaste o teu corpo como chão, e como rua aos que passaram por cima. Desperta, desperta, veste-se da sua fortaleza, ó Sião, veste-se dos seus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, nem impuro. Sacode o pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Vamos ler agora o capítulo 9. Jacó explica que os judeus serão coligados em todas as suas terras de promissão. A expiação resgata o homem da queda. Os corpos dos mortos sairão da sepultura, e seus espíritos do inferno e do paraíso. Eles serão julgados. A expiação salva da morte, do inferno, do diabo e do tormento eterno. Os justos serão salvos no reino de Deus, declaradas as penalidades para os pecados. O Santo de Israel é o guardião da porta. Aproximadamente 559 a 545 anos antes de Cristo. E agora, meus amados irmãos, eu vos li essas coisas para que tenhais conhecimento dos convênios que o Senhor fez com toda a casa de Israel, que ele tem falado aos judeus pela boca de teus santos profetas, desde o começo, de geração em geração, até que chegue o tempo em que serão restituídos a verdadeira igreja e rebanho de Deus, quando serão coligados nas terras de sua herança e estabelecidos em todas as suas terras de promissão. Eis que, meus amados irmãos, eu vos digo estas coisas a fim de alegrar-vos e para que levanteis a cabeça para sempre, e por causa das mãos que o Senhor Deus conferirá a vossos filhos. Pois sei que muitos de vós haveis investigado muito para conhecer as coisas que estão para vir. E sei, portanto, que não ignorais que nossa carne deverá definhar e morrer. Não obstante, veremos a Deus em nosso corpo. Sim, eu sei que sabeis que ele se manifestará na carne aos que habitam Jerusalém, de onde viemos, porque é necessário que seja entre eles, porque é requerido do grande Criador que se sujeite ao homem na carne e morra por todos os homens, para que todos possam tornar-se-lhes sujeitos. Pois assim como a morte tem efeito sobre todos os homens, para que seja cumprido o plano misericordioso do grande Criador, deve existir um poder de ressurreição. E a ressurreição deve vir ao homem em razão da queda, e a queda veio em razão da transgressão. E por que os homens se tornaram decaídos? Foram afastados da presença do Senhor. Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, essa corrupção não poderia revestir de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recaiu sobre o homem deveria ter durado eternamente. E se assim fosse, esta carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua mãe terra para não mais se levantar. A sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça, pois eis que se a carne não mais se levantasse, nós os espíritos estariam à mercê daquele anjo que caiu da presença do eterno Deus e tornou-se o diabo para não mais se levantar. E nosso espírito deveria tornar-se como ele, e nós nos tornaríamos diabos, anjos de um diabo, a fim de sermos afastados da presença de nosso Deus e permanecermos como o pai das mentiras em miséria, como ele mesmo, sim, como aquele ser que enganou nossos primeiros pais, que se transformou quase em um anjo de luz e incita os filhos dos homens a combinações secretas de crimes e de toda sorte de obras secretas das trevas. Quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para a nossa fuga das garras desse terrível monstro. Sim, aquele monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. E por causa do caminho de libertação de nosso Deus, o Santo de Israel, essa morte da qual falei, que é física, libertará seus mortos. Essa morte é a sepultura. E essa morte da qual falei, que é a morte espiritual, libertará seus mortos. E essa morte espiritual é o inferno. Portanto, morte e inferno deverão libertar seus mortos, e o inferno deverá libertar seus espíritos cativos, e a sepultura deverá libertar seus corpos cativos, e o corpo e o espírito dos homens serão restituídos um ao outro. E é pelo poder de ressurreição do Santo de Israel.
Quão grande é o plano de nosso Deus, porque por outro lado o paraíso de Deus deverá libertar os espíritos dos justos e a sepultura, libertar os corpos dos justos, e o espírito e o corpo serão reunidos novamente, e todos os homens tornar-se-ão incorruptíveis e imortais, e serão almas viventes, tendo um perfeito conhecimento como nós na carne, com a diferença de que o nosso conhecimento será perfeito. Teremos, portanto, um conhecimento perfeito de todas as nossas culpas e nossa impureza e nossa nudez. E os justos terão um conhecimento perfeito de sua alegria e sua retidão, estando vestidos com pureza, sim, com o manto da retidão. E acontecerá que quando todos os homens estiverem passado desta primeira morte para a vida, tornando-se imortais, deverão comparecer ante o tribunal do Santo de Israel, e virá então o julgamento, e serão julgados de acordo com o santo julgamento de Deus. E certamente como vive o Senhor, pois o Senhor Deus disse-o, e é sua eterna palavra, a qual não pode passar. Os justos ainda serão os justos, e os imundos ainda serão os imundos. Portanto, os imundos são o diabo e seus anjos, e irão para o fogo eterno para eles preparado. E seu tormento é como um lago de fogo e enxofre, cuja chama acende para todo sempre e não tem fim. Ó, a grandiosidade e a justiça de nosso Deus, porque ele executa todas as suas palavras, e elas saíram-lhe da boca, e a sua lei deve ser cumprida. Mas eis que os justos, os santos de Israel, os que tiverem acreditado no Santo de Israel, os que tiverem suportado as cruzes do mundo e desprezado a sua vergonha, herdarão o reino de Deus, que foi preparado para eles desde a fundação do mundo, e sua alegria será completa para sempre. Ó, quão grande é a misericórdia de nosso Senhor, o Santo de Israel, porque liberta seus santos daquele horrível monstro, o diabo, e da morte do inferno, e daquele lago de fogo e enxofre que é o tormento sem fim. Ó, quão grande é a santidade de nosso Deus, pois ele conhece todas as coisas, e não há nada que não conheça. E ele vem ao mundo para salvar todos os homens, se eles derem ouvidos à sua voz. Pois eis que ele sofre as dores dos homens, sim, as dores de toda a criatura vivente, tanto homens como mulheres e crianças, aquele que pertence à família de Adão. E ele sofre isto para que todos os homens ressuscitem, para que todos os homens compareçam diante dele no grande dia do julgamento. E ordena a todos os homens que se arrependam e sejam batizados em seu nome, tendo perfeita fé no Santo de Israel, pois do contrário não poderão ser salvos no reino de Deus. E se não se arrependerem, não acreditarem em seu nome, não forem batizados em seu nome, nem perseverarem até o fim, serão condenados, pois o Senhor Deus, o Santo de Israel, disse-o. Ele deu, portanto, uma lei, e onde nenhuma lei é dada, não há castigo, e onde não há castigo, não há condenação, e onde não há condenação, as misericórdias do Santo de Israel têm poder sobre eles, por causa da expiação, porque são libertados pelo poder dele, pois a expiação satisfaz as exigências de sua justiça sobre todos a quem não foi dada a lei, sendo assim libertados daquele horrível monstro, morte e inferno, e do diabo e do lago de fogo e enxofre, que é tormento sem fim, e são restituídos aquele Deus que lhes deu alento, que é o Santo de Israel. Mas ai daquele a quem foi dada a lei, sim, que tem todos os mandamentos de Deus, como nós, e o que os transgride e desperdiça os dias de sua provação, porque o seu estado é terrível. Ó, quão astuto é o plano do maligno, ó, a vaidade, a fraqueza e a insensatez dos homens. Quando são instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos, portanto, a sua sabedoria é insensatez, e não lhes traz proveito, e eles perecerão. Mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Ai, porém, dos ricos que são ricos das coisas do mundo, porque sendo ricos desprezam os pobres e perseguem os mansos, e seu coração está entre seus tesouros. Portanto, os seus tesouros são seu Deus, e eis que seus tesouros também perecerão com eles. E ai dos surdos que não querem ouvir, porque perecerão. Ai dos cegos que não querem ver, porque também perecerão. Ai dos incircuncisos de coração, porque o conhecimento de suas
iniquidades, feri-los-á no último dia. Ai do mentiroso, porque será lançado no inferno. Ai do homicida que mata deliberadamente, porque morrerá. Ai dos que praticam prostituição, porque serão lançados no inferno. Sim, ai dos que adoram ídolos, porque o diabo de todos os diabos neles se deleita. E enfim, ai de todos os que morrem em seus pecados, porque voltarão a Deus e verão sua face e permanecerão em seus pecados. Ó, meus amados irmãos, lembrai-vos de quão terrível é pecar contra o Santo Deus, e também quão terrível é sucumbir às tentações daquele ser astuto. Lembrai-vos de que ter mente carnal é morte e ter mente espiritual é vida eterna. Ó, meus amados irmãos, ouvi minhas palavras, lembrai-vos da grandeza do Santo de Israel. Não digais que falei coisas duras contra vós, porque se assim o fizerdes, ultrajareis a verdade, porque disse a palavra de vosso Criador. Sei que as palavras da verdade são duras contra toda impureza, mas os justos não as temem, porque amam a verdade e não se abalam. Ó, meus amados irmãos, vinde, pois, ao Senhor o Santo. Lembrai-vos de que seus caminhos são justos. Eis que o caminho para o homem é estreito, mas segue em linha reta diante dele. E o guardião da porta é o Santo de Israel. E ele ali não usa servo algum, e não há qualquer outra passagem a não ser pela porta, porque ele não pode ser enganado, pois Senhor Deus é o seu nome. E a quem quer que bata, ele abrirá. E os sábios, e os instruídos, e os ricos que são orgulhosos de seu conhecimento, de sua sabedoria e de suas riquezas, sim, estes são os que ele despreza. E a menos que se despojem de todas essas coisas e considerem-se insensatos diante de Deus e humilhem-se profundamente, ele não lhes abrirá. As coisas dos sábios e dos prudentes, porém, ser-lhes-ão ocultas para sempre. Sim, aquela felicidade que está preparada para os santos. Ó, meus amados irmãos, lembrai-vos de minhas palavras. Eis que tiro minhas vestimentas e sacudo-as diante de vós. Rogo ao Deus de minha salvação, que me olhe com seus olhos que tudo veem, e sabereis, portanto, no último dia, quando todos os homens serão julgados por suas obras, que o Deus de Israel testemunhou que sacudi vossas iniquidades de minha alma, e que me apresento limpo ante ele, e estou livre de vosso sangue. Ó, meus amados irmãos, afastai-vos de vossos pecados, sacudi as correntes daquele que vos quer amarrar firmemente. Vinde ao Deus que é a rocha de vossa salvação. Preparai a vossa alma para aquele glorioso dia, quando a justiça será administrada aos justos. Sim, o dia do julgamento, a fim de que não vos encolhais com terrível medo, para que não vos lembreis claramente de vossa horrível culpa, e não sejais compelidos a vos exclamar: santos, santos são os seus julgamentos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas conheço a minha culpa, transgredi a tua lei, e as minhas transgressões são minhas, e o diabo dominou-me de modo que sou uma presa de sua terrível miséria. Mas eis, meus irmãos, convém que eu vos acorde para a terrível realidade dessas coisas. Atormentaria eu a vossa alma se vossa mente fosse pura? Seria eu claro para convosco com clareza da verdade, se estivesseis livres do pecado? Eis que se fosseis santos, eu vos falaria de santidade. Mas como não sois santos e me considerais um mestre, é preciso que eu vos ensine as consequências do pecado. Eis que minha alma tem aversão ao pecado, e meu coração se deleita na retidão, e louvarei o santo nome de meu Deus. Vinde, meus irmãos, todos os que tendes sede, vinde às águas, e aqueles que não têm dinheiro, venha comprar e comer. Sim, vinde comprar vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e lembrai-vos das palavras que disse, e vinde ao Santo de Israel, e fartai-vos daquilo que não perece, nem pode ser corrompido. Deixai que vossa alma se deleite na abundância. Portanto, meus amados irmãos, lembrai-vos das palavras de vosso Deus. Orai a ele continuamente durante o dia, e dai graças ao seu santo nome durante a noite. Deixai que vosso coração se regozije, e vede quão grandes são os convênios do Senhor, e quão grande é a sua condescendência para com os filhos dos homens. E por causa de sua grandeza e de sua graça e misericórdia, ele prometeu-nos que nossa semente não seria totalmente destruída, segundo a carne, mas que a preservaria, e em futuras gerações tornar-se-ia um ramo
justo para a casa de Israel. E agora, meus irmãos, quisera falar-vos mais. Amanhã, porém, dir-vos-ei o restante de minhas palavras. Amém. Será que a gente está preparado para ouvir essas verdades e não se abalar? Então, são questionamentos que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? E eu presto meu testemunho sobre a veracidade desse livro, sobre a veracidade do livro de Mórmon, sobre o quão importante é lermos ele, abrirmos ele, lermos ele e orarmos ao Senhor, perguntando se essas coisas são verdades. Ele com certeza responderá a oração de cada um que pedir. A gente encerra agora essa leitura com uma oração. Amado Deus, obrigada, Senhor, por mais uma leitura do livro de Mórmon. Obrigada, Senhor, por cada palavra dita e revelada para ser traduzida e trazida a nós nesse livro tão maravilhoso. Pedimos, Senhor, que todas as coisas a gente possa colocar em prática em nossas vidas durante todos os dias da nossa vida. São essas coisas que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.